Bom, pessoal, boa tarde mais uma vez. Hoje é dia 21 de outubro, quarta-feira. Olha, hoje nós vamos ter aula de matemática, português, geografia e inglês, tá? Fica aquele combinado, a gente está terminando aqui o conteúdo antes da aulinha de inglês, depois vocês estão dispensados, tá bom? Hoje a tia não vai ficar tanto tempo com vocês, porque ontem a gente trabalhou bastante, né? Foi cansativo, mas a gente já está terminando aqui o nosso conteúdo. Vamos iniciar, então, com matemática. Nós vamos começar aqui o último capítulo, tá? Que são os números ordinais. Lá na página 124, 125. Vou compartilhar a tela da apostila com vocês, da apostila digital. Aí a tia vai explicando e depois nós vamos fazer aí os exercícios, ok? Então, atenção. Lá na página 124, 125, que é a imagem aí de abertura. Carregar aqui. Aqui, último capítulo, números ordinais. Olha lá. Então, aí na página de abertura, olha, nós vemos o quê? Parece que aconteceram o quê? Algumas competições, certo? No final das competições, o que acontece? A premiação. Geralmente, né, as melhores classificadas, elas ficam em primeiro, em segundo ou em terceiro lugar, tá? Então, os números ordinais, que é o que nós vamos trabalhar aqui neste último capítulo, o que eles vão determinar? O que determina os números ordinais? Eles determinam a ordem, tá? Ou a posição da pessoa. Então, numa fila, qual é a ordem das pessoas que estão naquela fila, né? Numa fila onde as pessoas estão ali uma atrás da outra, numa fila de banco, numa fila da padaria, tá? Em competições, como nós vemos aqui, né? Que a gente tem lá o primeiro, o segundo, o terceiro lugar. Em andares, né? Nós vamos em algum prédio, né? Um médico. Então, a sala do médico fica em tal andar. Então, 11º andar, ou fica no 5º andar. Então, nós vemos os números ordinais aí no nosso dia a dia, tá? Mesmo porque os números, eles não servem só para a gente, né? Fazer as continhas, para a gente fazer compras, né? Fazer outras coisas. Então, os números ordinais, eles também servem para indicar aí a ordem e a posição, tá? De uma sequência, ok? Vamos lá na página 126, olha. Página 126. Os números não servem apenas para contar. Eles também são utilizados para informar o preço de alimentos, para medir a nossa altura, para indicar números de telefone e para determinar uma ordem. Para esse último caso, que é o que nós vamos estudar agora, utilizamos os números ordinais. Para escrevê-los corretamente, usamos o símbolo ponto e a letrinha O. Se for, no caso, se eu estiver me referindo aí no caso do masculino, tá? Ou o ponto e a letrinha A, logo, quando eu estou me referindo ali, no caso, ao feminino, logo após o número. Então, eu escrevo um número. Então, se eu for indicar ali uma ordem, uma posição, eu vou escrever o número e vou colocar ao lado, depois do número, o pontinho e a letrinha O, se eu estiver me referindo, né, no masculino. E o número, o pontinho e a letrinha A, se eu estiver me referindo ao feminino. Então, olha lá. Em uma competição, é comum indicarmos o primeiro, o segundo e o terceiro colocados para sabermos quem venceu. Mas também podemos indicar outras posições, não é? Então, é o que nós vamos ver aqui agora nos exercícios. Página 126 ainda, tá?
Vamos lá. Olha só, o exercício 1. Veja o lugar que cada criança ocupa na fila para entrar no parque de diversões. Preencha o quadro com os números que indicam a posição de cada criança. Então, aqui nós temos a entrada, a bilheteria do parque, como em todo lugar, né, que nós vamos entrar, dependendo do lugar, você tem que formar fila, respeitar a ordem, né, das pessoas que já estavam. E aqui nós temos, então, olha, já temos registrado quem é o primeiro da fila. Olha, lembra que foi falado lá no texto? Eu coloco o número, eu escrevo o número, aí eu coloco o pontinho e a letrinha O, lá em cima, pequenininha, tá vendo? Eu tenho aqui o segundo da fila. De novo, olha, se eu não colocar esse símbolo, ele não vai estar, o número não vai estar representando o número ordinal, tá? Então, para representar o número ordinal, eu tenho que usar ao lado do número o símbolo, tá? Então, o que vocês vão fazer agora? O primeiro e o segundo da fila já estão registrados. Agora, vocês vão dar sequência aí, vocês vão registrar quem são, né? Quem é o terceiro, o quarto, até a última ordem aí que aparecer, ok? Então, vamos lá? Registrem aí, esse é o exercício 1. Não esqueçam de colocar ali o símbolo que vai representar, fazer com que esse número represente que ele é um número ordinal. Ok? Eu uso o pontinho e a letrinha O se for menino, né? Se for masculino. E o pontinho e a letrinha A se for menina. Na página 127, a tia já vai explicando e depois eu volto para a sala e vou ajudando vocês aí se tiver alguma dúvida. Ok? Vou explicar aí o exercício 2. Olha só. Escreva com palavras, ou seja, a maneira como a gente fala, tá? Os números ordinais indicados na tabela a seguir. Então, aí na página 127, vocês vão ter aí essas duas colunas. Então, aqui na primeira coluna, eu tenho os números ordinais, que vão do primeiro, que vai do primeiro até o 10º. Então, como que eu falo, né, esses números? É a maneira que eu vou escrever. Então, aqui, olha, eu tenho o número ordinal primeiro. Então, aqui na segunda coluna, eu vou escrever como eu falo, primeiro. Então, já está escrito aí, né, o exemplo. Agora, como eu falo este número ordinal aqui? Segundo. Então, eu vou escrever lá, segundo, ok? E o último exercício de hoje, que é o número 3, ele fala assim: observe a ordem das pessoas na fila do banco 24 horas. Então, eles estão numa fila de banco 24 horas. E represente a posição de cada um com números ordinais. Aí a menina está falando, olha, número ordinal é aquele que indica ordem ou posição. Bom, então aqui eles estão numa fila do banco, certo? Então, vocês vão registrar aí qual é a ordem de cada um. Quem é o primeiro, quem é o segundo, até o último da fila. Registrou aqui nesses espaços? Não esquecendo de colocar o símbolozinho que indica que esse número é um número ordinal. Feito isso, vocês têm que seguir, olha, essas orientações aqui. Pinte de verde a camiseta do primeiro da fila. De azul, você vai pintar a camiseta do quinto da fila. E de amarelo, você vai pintar a camiseta do terceiro da fila. Então, primeiro, você registra quem é o primeiro, o segundo e assim por diante. E depois você vai seguir as orientações, pintando
as camisetas de acordo com a cor e de acordo com a posição que cada uma dessas crianças está, ok? Eu vou voltar para a sala e aí qualquer dúvida vocês vão perguntando para a tia, tá? Português, página 61. Ontem nós falamos sobre as cartas. Espera aí que eu tenho que parar. Ontem nós falamos sobre as cartas, né? Nós vimos lá a carta, uma carta fictícia, né? De mentirinha, que a menina Charlotte enviou para o coelho Felpo Filva, né? Que é um personagem lá de um livro da Eva Furnari. E reclamando e dando, né, ao mesmo tempo também dando assim, uma opinião sobre a história não, o poema que ele escreveu, né, o final daquele poema, tá? Então, nós vimos lá a estrutura de uma carta, e na carta tem, quando eu escrevo uma carta, o que que tem mesmo? Eu coloco na carta o local de onde eu escrevo, então o nome da minha cidade, eu coloco a data, aí eu vou escrever, vou colocar ali na carta o assunto que eu vou tratar, né, que eu vou falar com outra pessoa. Tem o envelope onde eu vou guardar essa cartinha para poder levar nos correios para ser entregue. Nesse envelope tem um remetente, que é a pessoa que vai mandar a cartinha, né, que vai escrever a carta. Então, o remetente tem que pular o seu nome completo, o seu endereço, o CEP, o bairro, a cidade, o país de onde ele está escrevendo. E atrás do envelope também vai o nome da pessoa que vai receber, que é o destinatário. Então, para quem eu vou destinar aquela carta? Então, é o nome da pessoa completo, também o endereço dessa pessoa que vai receber, CEP, tudo certinho, tá? Então, nós vimos isso daqui, ó. Aí, hoje, olha só. Lá na página 61, nós vamos ver uma outra carta. Essa carta aqui é uma carta real, ela não é uma carta de mentirinha, tá? Tanto que o nome da pessoa que escreveu foi tirado aqui só para preservar aí a identidade dela, ok? Então, olha só. Oi. Sabe a lição de casa que você mandou? Daquela da carta? Então, a número 1 eu não entendi. Então, depois eu falo com você no final, tá bom? Tá. Vamos lá. Então, na página 61, olha lá. Agora, observe a carta a seguir que uma leitora escreveu à escritora Eva Furnari. Eu vou compartilhar a tela, mais fácil, tá bom? Espera aí. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu pôr aqui na página 61. Aqui, página 60. Então, aqui a gente tem uma carta de verdade, tá? Então, olha só. Tupi Paulista, 25 de novembro de 2014. Prezada Eva Furnari. Eu sou a aluna, então lembra que eu já falou que eles tiraram o nome da aluna aqui só para preservar, porque é uma carta de verdade, tá? Da Escola Municipal Professora Geni Barbosa Genoves, da cidade de Tupi Paulista, estado de São Paulo. Tenho 10 anos de idade e sou do 5º ano A. Nós e a professora lemos o seu livro Felpo Filva. Felpo era muito solitário, não gostava de sair de casa e não tinha amigos. Mas ele conheceu a Charlotte e se apaixonou por ela. Parabéns por você fazer este livro do Felpo Filva. Minha sala adorou seu texto.
Gostei da parte do livro que o Felpo mexeu a orelha esquerda de felicidade, porque ficou claro que ele estava mudando, que a Charlotte estava mexendo com ele, ajudando-o a se aceitar e ser mais feliz. Não é porque ele era diferente, com uma orelha maior que a outra, que os outros não iam gostar dele. Pelo contrário, as orelhas o fizeram ser especial. Agradeço por esta linda história. Beijos. Então, aqui foi uma aluna de uma escola que escreveu a carta para a autora aí do livro Felpo Fio. Porque aquela carta que nós lemos na aula anterior foi só um trecho lá da história, tá? Então, olha aqui. Para entender o texto. Então, vamos analisar essa carta que foi enviada para a autora aí do livro. No exercício 1, ele fala assim: essa é uma carta registrada, que está sem o nome de quem a escreveu, para preservar a identidade do autor. Com base nessa carta, responda. Qual é o assunto da carta? A menina escreveu para Eva para falar sobre o quê? Né? De que assunto? Letra B. O emissor da carta parece ter gostado da história que leu. Quem é o emissor? O emissor é quem escreveu a carta. Então, a menina, quando escreveu essa carta, ao ler a carta, qual é a conclusão que nós chegamos? É de que ela gostou da história? Essa história aí foi legal, foi interessante, ela gostou, né? Então, nós vamos responder essas duas questões aqui e depois a gente continua, tá? Então, vamos lá. Olha. Qual é o assunto da carta? Ela escreveu para Eva para falar sobre o quê? Quem sabe me falar? Aí nós já fazemos juntos aqui. Quem sabe falar qual é o assunto? É sobre o livro? É sobre a vida da Eva? Pode falar, quem sabe? É sobre a vida. Oi? É sobre a vida. Sobre a vida? De quem? Da casa do Senhor. Vamos reler a carta, José, para a gente ver aqui o que se trata essa carta? Olha lá, presta atenção. Acompanha a leitura aí. Ó, vou começar aqui, ó. Nós e a professora lemos o seu livro Felpo Filva. Felpo era muito solitário, não gostava de sair de casa e não tinha amigos. Mas ele conheceu a Charlotte e se apaixonou por ela. Parabéns por você fazer este livro do Felpo Filva. Minha sala adorou seu texto. Gostei da parte do livro que o Felpo mexeu a orelha esquerda de felicidade, porque ficou claro que ele estava mudando, que a Charlotte estava mexendo com ele, ajudando-o a se aceitar e ser mais feliz. Não é porque ele era diferente, com uma orelha maior que a outra, que os outros não iam gostar dele. Pelo contrário, as orelhas o fizeram ser especial. Agradeço por esta linda história. Beijos. A carta está se referindo ao quê? O que a turma do 5º ano fez? Então, eles estão se referindo ao livro, tá? O livro do Felpo. O nome dele tudo, né? Felpo Filva. Por que eu estou pondo o nome dele com letra maiúscula? Porque é substantivo próprio. Então, o nome dele é Felpo Filva. Ok? Então, essa letrinha A. A letrinha B, ele quer saber o emissor da carta, ou seja, essa aluna aí do 5º ano que escreveu para a autora Eva Furnari,
ela gostou? Dá para entender, quando a gente lê a carta, dá para entender que ela gostou ou não gostou da história que ela leu? Ela gostou. Sim, ela gostou, né? Deixa eu botar aqui. Vamos da carta para estar gastada. Sim. Tanto que ela faz ali, ela faz elogios, não é? Ela faz elogios ali ao texto que ela, ao livro, né? A história do livro. Ok? Podemos continuar? Lá na página 62. Página 62. Olha só. Para saber mais. As cartas nem sempre são utilizadas para reclamações. As cartas de leitores para escritores são muito comuns e nelas costuma-se comentar a obra, o que se considerou interessante, etc. Hoje em dia, é muito comum que esses comentários sobre essas obras sejam feitos via mensagens, por e-mail ou por comentários em redes sociais. Observe, por exemplo, esse comentário sobre uma obra de Ziraldo, escritor de histórias para crianças. Ele publicou na íntegra uma obra em uma rede social. Alguns comentários realizados em redes sociais exercem um papel muito parecido com aquele que as cartas tinham há algum tempo, né? Há algum tempo, ou seja, antigamente. Tá? Então, hoje em dia, com essa questão das redes sociais, fica muito mais fácil, né, das mensagens, né, das nossas opiniões, né, assim, chegarem, né, as pessoas interessadas. Então, no caso aqui, olha, nós temos aqui o comentário de uma leitora. Ela diz aqui, olha, ao invés dela escrever a carta, colocar no correio, até chegar nele, né, ela ia ter que fazer uma pesquisa para ver qual o endereço, que ela ia ter que mandar tudo. Com as redes sociais fica mais fácil, a mensagem que a gente quer passar chega mais rápido. Então, ela escreveu lá em um dos comentários, Ziraldo. Como boa mineira que sente saudade do mar, me deliciava com as águas dos riachos da minha cidade, no Alto Paranaíba. Sua linda história, cheia de poesia, me fez retornar à ligação que sempre tive com as águas e a dor que sinto ao ver o Rio Doce quase morto. Obrigada, querida. Tá? Então, aqui, esse comentário dela tem a mesma função de como se ela estivesse escrevendo uma carta para ele, tá? Agora, lá na página 63, olha só. Vamos falar novamente aí sobre os adjetivos. Aqui, no caso, a gente vai falar dos adjetivos aí na carta, tá? E o que são os adjetivos? São as palavrinhas, né, que vão caracterizar, né, que vai dar ali uma qualidade, um estado para o substantivo, ok? Então, ele fala assim, leia novamente o texto, observe a ausência de algumas palavras. Olha só, é a mesma carta, só que aqui foram retiradas algumas palavras que são importantes, tá? Então, vamos ler a carta novamente, sem as palavras. Eu vou começar já daqui debaixo desse trecho, ó. Nós e a professora lemos o seu livro, Felpo Filva. Felpo era muito... Não gostava de sair de casa e não tinha amigos, mas ele conheceu a Charlot e se apaixonou por ela. Parabéns por você fazer este livro do Felpo Filva. Minha sala adorou seu texto. Gostou da parte do livro que o Felpo mexeu a orelha esquerda de felicidade, porque ficou claro que ele estava mudando, que a Charlot estava mexendo com ele, ajudando-o a se aceitar e ser mais feliz.
Não é porque ele era com uma orelha maior que a outra que os outros não iam gostar dele. Pelo contrário, as orelhas o fizeram ser. Agradeço por esta história. Beijos. Vocês perceberam que o texto ficou sem sentido quando essas palavrinhas, que estavam aqui no texto sumiram? Pois é. Então, olha o que acontece. Ele vai fazer a mesma pergunta que a gente acabou de fazer, praticamente, né? É possível compreender o texto sem essas palavras? Esses espaços em branco são as palavrinhas que foram retiradas. O texto fica sem sentido. Então, ele diz que as palavras que estão faltando no texto são chamados adjetivos, tá? Então, eram palavrinhas aí que estavam caracterizando o substantivo, tá? Que estavam dando aí uma qualidade, um estado, um defeito para o substantivo. Os adjetivos são utilizados para conferir qualidade, característica, aspecto ou estado aos substantivos, ok? Podem grifar aqui esse trecho. Agora, olha só o que nós vamos ter que fazer. Grifaram? Nós vamos fazer o exercício número 1 do Mão na Massa, tá? Agora que você já compreendeu a importância dos adjetivos, que tal reescrever as frases do texto em que eles estão faltando? Você deve inserir nas lacunas adjetivos diferentes daqueles que você leu no texto original. Então, olha só. Nos espaços aqui em que está branco, tinham palavrinhas que são consideradas adjetivos, certo? Nesse primeiro aqui, a palavrinha era solitário. Nós vamos substituir aí por outro por outro adjetivo, tá? Mas que dê o mesmo, que não tire o sentido aí da carta, tá? A gente não pode mudar aí o sentido da carta. Aqui, nesse outro trecho, o adjetivo que estava escrito era diferente. Então, nós vamos substituir. Aqui no outro era especial e neste último era a palavra linda, tá? Então, nós vamos substituir aí por adjetivos, mas que deem o mesmo sentido, não tire o sentido do texto, tá? Da carta da menina. Então, eu acho que vocês não vão ter espaço aí. Deixa eu voltar aqui na sala. Eu acho que vocês não vão ter espaço no livro, né? O espaço é pequenininho aí, não é? Então, aí na geografia, página 205, o que nós vimos até agora? Nós vimos aí como que a água chega, né, até as nossas casas, para abastecer as nossas casas, as indústrias, né, as cidades, ok? Hoje a gente vai falar sobre a água e a geração de energia. Como que a água é transformada em energia para que a gente possa usar. Então, primeiro, como que a gente usa energia, né, em casa? A gente usa energia na nossa casa para quê? Para usar os aparelhos eletrônicos, né? Se não fosse energia, a gente não poderia estar aqui, né, nos vendo agora nesse momento. A gente não teria lá a nossa geladeira, não teríamos a televisão, não é verdade? E nas ruas a energia serve para iluminar aí as vias públicas, né, todas as ruas, tá? Então, a energia ela é muito importante e ela é gerada a partir da água, a partir do movimento das águas, tá bom? Aqui no Brasil, existem várias usinas hidrelétricas. O que essas usinas fazem para poder captar aí essa água e transformar essa água em energia? Então, elas fazem lá as barragens, tá? Essa água, ela vai ficar lá represada, né? Então, vai formar lá um lago grande, assim, né? Depois da represa. E a água que fica presa, o que acontece com ela? Ela precisa, né? A gente precisa tirar essa água precisa se movimentar. Eles vão criar ali
depois que eles constroem essa barreira, eles vão colocar ali tubulações, transformadores, e essa água que está represada, como ela vai sair com muita força, ela vai fazer com que os transformadores, as turbinas que tem lá, eles se movimentem, e aí essa água vai chegar, vai ser transmitida por meio, né, dos cabos. Então, nós temos 2 tipos de barragem, de usinas aqui no país. Uma é o que a gente está vendo aqui na imagem da página 205, ok? Essa daqui, olha, ela fica lá é uma usina hidrelétrica de Xingó, tá? Localizada lá no Rio São Francisco, que nós já falamos anteriormente, tá? Lá no estado de Alagoas e Sergipe, tá bom? Mas existe uma outra que nós vamos ver aqui na página 208. Olhem lá na página 208. Os 2 tipos de represas que a gente vai encontrar, tá? Essa primeira é a mais tradicional, tá? Mas eles criaram também uma em que não cause tanto, não traga tantas transformações assim para o meio ambiente, tá? Essa segunda aqui são chamadas usinas fio d'água. Ela não faz com que essa barreira faz com que o rio ele não perca saia do seu curso totalmente, tá? Ele não desvia o curso do rio totalmente, como acontece lá com a primeira imagem ali daquela usina, tá? Porque ali na primeira usina vai mexer muito com a paisagem que existe ali naquele entorno. Já a segunda não vai mexer tanto, e além do mais, ela é mais moderna, tá? Também não precisa formar, como vocês podem ver, ela não vai formar aqueles lagos artificiais ali, ok? E falando de energia, não existe só a energia que é gerada pelas águas, existe a energia que é gerada pela luz solar, a do vento, que é energia eólica, e tem outros tipos de energias, tá? Só que aqui no Brasil a que a gente mais utiliza são essas das usinas hidrelétricas, ok? Então, olha só. Depois tem algumas atividades que vocês vão responder. Antes disso, eu vou mostrar o vídeo que vai explicar bem legalzinho, bem animadinho, para vocês entenderem como é que vai funcionar, como é que funciona aí a questão da energia, ok? Vamos lá? Já vai compartilhar. Ô, tia, só Oi. tá travando. Mas é só, acho que com você. Muito. Para mim. Ai. Pronto. Aqui. Como funciona uma usina hidrelétrica? O Zeca adora videogame e é o campeão entre os amigos. O pai do Zeca é escritor e trabalha em casa usando o laptop. A mãe do Zeca fica preocupada e sempre prepara um cafezinho para ele. Agora, você tem ideia que o videogame do Zeca, o laptop do pai do Zeca e a cafeteira da mãe do Zeca têm em comum? A energia elétrica. De onde ela vem? Pode-se conseguir energia elétrica de várias formas. Queima de petróleo, carvão ou gás, fissão nuclear. Até o movimento das águas de um rio é capaz de gerar eletricidade. É isso que faz uma usina hidrelétrica. A energia produzida em uma hidrelétrica é uma das mais limpas e seguras que existem. A emissão de poluentes é muito baixa, ao contrário do que acontece em usinas a óleo e carvão. Isso porque a matéria-prima utilizada para produzir energia é água, um combustível praticamente inesgotável. O processo não é assim tão difícil de entender. Olha só, depois de um estudo cuidadoso para não prejudicar o meio ambiente, a água do rio é represada por barragens. Elas controlam o nível da represa. Se chover muito, as comportas se abrem e dão vazão ao excesso de água. A água represada entra com grande pressão em um aqueduto e segue em direção às turbinas, que são as responsáveis pela geração de energia. A turbina é formada por pás.
A água passa e gira essas pás que, presas em um eixo, acionam o gerador da usina, transformando energia mecânica em energia elétrica. O transformador aumenta a tensão da energia, permitindo que ela viaje pelos fios e chegue até as casas, prédios, escolas, lojas e até o videogame do Zeca, o laptop e a cafeteira dos pais dele. Mas você deve estar se perguntando, o que aconteceu com toda aquela água que moveu as pás das turbinas? A resposta é nada. 100% dela é devolvida ao rio com a mesma qualidade de antes e pode ser usada para consumo humano, processos industriais e até para abastecer outra usina hidrelétrica instalada mais à frente no curso do mesmo rio. O avô do Zeca, por exemplo, tem um sítio bem pertinho de uma usina hidrelétrica. E o Zeca nem imagina que a água que gera energia para o videogame funcionar é a mesma água que irriga a horta do avô dele. A Eletrobras está de olho em tudo isso e trabalha para impulsionar o desenvolvimento sustentável do Brasil em harmonia com o meio ambiente, produzindo energia limpa para quem mais precisa. O Zeca, o pai do Zeca, a mãe do Zeca, o avô do Zeca e você. Ó, pessoal, lá na página 210, a gente tem aí uma mão na massa, tá? Responda as questões a seguir. Você já passou por uma situação de falta de energia? Caso sim, descreva como foi. Então, escrevam aí. Como é que foi esse momento aí de falta de energia que você viveu? Onde você estava? Lá no número 2. Você vai dizer onde você estava. Número 3. Quais atividades foram prejudicadas pela falta de energia? Então, pensem aí, o que a gente utiliza, quais são as coisas que a gente, né, utiliza aí na nossa casa, vamos, né, falar, que com a falta de energia pode ser prejudicado. Aí vocês vão preencher aí para fazer para casa, tá? Lição, página 209. Então, você vai preencher essa tabela com as informações. O nome da usina, a data de instalação, o rio em que está localizada, qual é a capacidade de produção dela, o tipo de barragem, o fio d'água aí, ou com reservatório, se ela é fio d'água ou com reservatório, e os municípios que essa usina abastece. O número 2, você vai pesquisar aí as imagens, né? Uma imagem que mostra o rio como ele era antes da construção dessa usina e outra como ficou esse rio depois da construção dessa usina, tá? Se você não achar imagem, pode desenhar. E a 211, vocês vão ter um material de apoio lá na página 29. Vocês vão montar a cozinha. Então, vocês vão recortar as imagens que tem no material de apoio e vão montar aquelas figuras, vão colar aquelas figuras nesse espaço aqui, que é uma cozinha, tá? Depois que vocês colarem, o que vocês vão fazer? Vocês vão circular de vermelho todos os objetos que necessitam de energia elétrica para poder funcionar, ok? Então, página 209, 211, fica aí para casa, tá? Pode entregar até sexta-feira. A tia vai escrever lá no aplicativo direitinho, tá bom? Como tem uma pesquisa aí, então vocês têm aí até o final da tarde de sexta-feira para entregar para a tia, ok? Combinado? Então, pessoal, por hoje nós encerramos por aqui. Depois da aulinha de inglês, vocês estão dispensados, tá? Então, o professor Douglas já está chegando aí. Vou ficar aqui na sala. Ó, ele já chegou. E aí, nós nos vemos amanhã. Calma, Ricardinho. Good afternoon, class. Today is Wednesday. Today is October 21st. Hoje é outubro, 21 de outubro. Uma quarta-feira. The time of English class. A hora da aula de inglês with Teacher Douglas. The most boring teacher. O professor mais chato de todos. Alright? And please take your books. If you
Look well, se vocês olharem bem, nós terminamos o nosso livro. Praticamente terminamos o nosso livro. That's it. Terminamos o livro. Então, eu só vou corrigir com vocês os exercises from page 101. Página 101. Certo? I will open the book, the digital book here. Look carefully. Olhe com cuidado. Just a moment. I will open the book. And let me see here. It's cold outside. The sun shining under the sea. Under the sea. Ó, então nós vimos aqui The Octopus na página 100, na página 100. Não foi isso? E nós fizemos e completamos na aula. Aí nós fizemos o exercise aqui que era 31 octopus. Aí era para colocar aqui 31 octopus. Então coloquem aqui, ó. Ai, caramba. Sorry. Isn't too late saying I'm sorry. Não é tarde para dizer desculpas. Ó. Here. 31, 31. Então, quem não escreveu, escreva. Copia lá do livro. 31. Aqui. Stingray. 24. 24. 24. Clownfishes. 34. 34. Anotem aí para não perder. And the starfishes. Estrelas do mar. 21. 21. Certo? Ok, my friends. Anotem os números aí e nós vamos escrever por extenso aí. Tem que escrever por extenso. Então, ó, aqui, por exemplo, ó, tem que escrever bonitinho aqui, ó. 31. 31. Aqui, ó. 20. 24. Aqui. 34. Under the sea. Under the sea. Fala, my little friend, Davi. Tio, Oi. mas você acha que não já fez a 101? Fizemos, eu tô só corrigindo. I just correct. Tá? E lá embaixo, Starfishes, não tá dando para ver aqui, mas são 21. 21. Aí você vai escrever 21 e escreve aqui 21. 21. 21. 21. Mas, tio, Fala, Davi. por que o número está tão pequeno? Por quê? Porque você tá olhando no celular, cara. Que não é possível. Eu não estou olhando no celular, não. Estou olhando pelo Ah, então tá bom. tablet. Tá no tablet? Não é tablet, não? Não é tablet? Tablet. Aí, very good. Tablet. Isso aí. Sim, acabou. Agora, ó, nós já escrevemos aqui, já copiaram? O por extenso, já copiou, Maitê? Já tinha escrito, já te corrigiu? Leonardo? Leandro? Já escreveram, já? Deixa eu ver. Juan, olha. José, fez? Sim ou não? Tá. Bernardo. O cara que manda todas as lições via Class App. Não escrevam na tela, ok? And, para de escrever na tela, por favor. Agora nós vamos para o exercício number 3. Number 3. 3. Então vamos para o exercício lá de baixo. Vou descer aqui, ó. Ó. E aqui nós temos 21, né? Nós temos que completar os que estão faltando. Então, ó, 21, 22 tem, então eu vou colocar aqui, ó.
21, 21. Vou fazer junto com vocês. Vocês fizeram? Vocês fizeram esse exercício? Fez, Bernardo? Fez, Bárbara? Hein, Bárbara? Fez esse exercício? O André fez. Bárbara fez esse exercício aqui? O 3? Não fez, né? Pela sua cara, não, né? Então, copia. 22, 21, 22. Copia aqui, ó. Devia ter feito, né? 22, 23. Deixa eu copiar aqui, que eu não vou ficar escrevendo, senão eu vou ficar a vida toda aqui. Você já... 23. Olhem o número e copiem. Cuidado para não copiar errado. 23. 24. 24 já está escrito lá. 24, eu vou escrever o número aqui no meio. Agora, 25. Opa, Ctrl V. 25. 25, 26, 26, 26. Vai completando a tabela aí. 26, 27. Para de escrever na tela, a gente já pedi para parar, por favor. Aqui, 27. Já entendi, estou só corrigindo. 7. Já fez? Confere, vê se está certinho, se não tem nenhuma palavra trocada. 28. Opa. 8. 29. Felipe, eu vou tirar você da sala. Já pedi umas 4, 5 vezes. Por favor. 30. Tá? 30. Eu vou fechar a câmera e o áudio instantinho aqui que estão batendo aqui na porta rapidinho. Just a moment. Vão copiando aí, já venho. É 1 minuto.